Boa tarde. Como ficam as aposentadorias especiais se a proposta do governo for aprovada no Congresso? Assunto em debate na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Há quem veja a aposentadoria especial como privilégio. Este debatedor explica. É um benefício que visa garantir ao segurado do regime geral da Previdência Social uma compensação pelo desgaste resultante do tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à sua saúde e integridade física. Há situações que o trabalhador não chega efetivamente a cumprir sequer 15 anos de trabalho. Ele se torna inválido, inapto ao trabalho, antes mesmo de estar efetivamente aposentado. Representantes de categorias profissionais temem mudanças na lei que podem prejudicá-los, como idade mínima ou aumento do tempo de contribuição. É uma profissão que trabalha o tempo todo, constantemente, em contato com a pessoa doente, em contato com agentes biológicos, agentes químicos, agentes físicos, que são nocivos para a saúde do trabalhador. Além do prejuízo profissional, também há um grande prejuízo para a sociedade. Nós estamos prorrogando a exposição desse trabalhador a uma condição insalubre, uma condição que compromete a sua condição de saúde. As questões das péssimas condições de trabalho, elas têm que ser enfrentadas dentro desse processo negocial e desse processo de luta cotidiana das condições de trabalho que todos têm mencionado. O representante do Ministério da Economia mostra que o governo vai observar o que já está na lei. Segundo Benedito Brunca, há um excesso de casos indo parar na justiça por omissões ou falhas do próprio empregador. Sem nunca ter tido contribuição adicional qualquer que fizesse jus ao financiamento do benefício, porque apesar de estar previsto em lei, não há efetivamente esse recolhimento. E aí, quando se judicializa, não se judicializa contra o empregador que gerou todo aquele conjunto de situações. Se judicializa contra a sociedade, contra a Previdência. E o Brasil, como ponto fora dessa curva, muitos trabalhos especiais, sem idade mínima, benefício integral e sem contribuição adicional do trabalhador, acaba gerando esse impacto. Os senadores devem votar nesta segunda-feira a medida provisória contra fraudes no INSS e a que garante gratificações a servidores da Advocacia Geral da União. A votação deve acontecer na data limite para que as medidas não caduquem. Se não forem analisadas, a partir de terça-feira, os dois textos deixam de valer. A MP 871 autoriza o pente fino no INSS ao criar um programa de revisão de benefícios e exigir cadastro de trabalhadores rurais. Já a MP 872 amplia o prazo para o pagamento de gratificações a servidores e empregados cedidos à Advocacia Geral da União. A expectativa é de que a apreciação aconteça na sessão desta segunda-feira. Eu entendo que é possível construir um acordo de forma tal que se vote essas medidas provisórias. O erro foi cometido lá atrás, que eu fui constituinte. Nós achávamos que ia passar o parlamentarismo e por isso aprovamos na Constituição a ideia das medidas provisórias. Só que passou o presidencialismo, aí o presidente ficou com esse poder de editar medidas a qualquer momento. As medidas provisórias foram aprovadas aqui na Câmara dos Deputados na última semana. Os textos foram encaminhados ao Senado na quinta-feira. Mas os parlamentares reclamaram do curto tempo para analisar as medidas e do excesso de matérias encaminhado pelo Executivo para o Congresso. Elas já chegam no Senado Federal, né, no limite do tempo. Não há margem aqui, não há possibilidade para se fazer uma discussão, não há possibilidade de fazer emendas, sob pena da gente perder prazo e com isso as medidas provisórias caducarem. Nós estamos recebendo agora uma medida provisória há poucas horas de expirar. Estão achando que a gente é o quê aqui, senador? Que a gente não tem poder de consciência, que a gente não consegue ter uma compreensão, que não precisa se ler nada, que se vota do jeito que está. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, apresentou questão de ordem, alegando que os textos só perderiam validade no dia 4 e não 3 de junho. O objetivo do parlamentar era mudar a votação para terça-feira. Todos sabemos que as medidas provisórias têm um prazo de 120 dias de validade. Esta medida provisória 871, no entanto,
assim como a 870 e a 872, foram publicadas no período do recesso legislativo. Se nós já temos um problema de receber medida provisória de afogadilho por parte da Câmara, imagine agora flexibilizando a regra do jogo que está na Constituição. Diante dos protestos, ele voltou atrás e pediu que a votação das MPs 871 e 872 acontecesse na segunda-feira. Mas que ela possa ser apreciada de forma tranquila, sem assodamentos, ouvindo a Comissão de Constituição e Justiça. Outra medida que perde a validade no dia 3 de junho é a 867, que muda vários pontos do Código Florestal sobre exigências de recuperação de reservas legais. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já avisou que não vai colocar o texto em votação. O motivo alegado também foi a falta de tempo para analisar a matéria. Nós vamos atender o clamor dos senadores. Os senadores estão certos, querem mais tempo para deliberar sobre a matéria. E para construir um acordo, você precisa ceder de todos os lados. Eu, como presidente do Senado, busquei o entendimento, o diálogo. E diante do entendimento e do diálogo, eles concordaram em votar as outras medidas provisórias. Em relação a essa, não houve entendimento para se votar. Ficou para esta semana a discussão dos 6 projetos que pretendem sustar o decreto presidencial que ampliou o porte de armas no Brasil. O relatório foi lido na última semana na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Marcos Duval, foi favorável ao decreto e decidiu rejeitar as 6 propostas. O senador Marcos Duval disse que seu relatório defende o direito de um cidadão proteger a vida e a família no exercício da legítima defesa. Ao ser contrário a todos os projetos que buscam sustar o decreto presidencial, o parlamentar argumenta que a maioria do povo brasileiro é a favor da liberdade para se adquirir armas. Devemos recordar que no referendo realizado no ano de 2005, 63% dos brasileiros votaram a favor do comércio de armas. Notória e, logicamente, a população brasileira se manifestou favorável à liberação da posse e do porte de armas no Brasil. Ele lembrou ainda que, pelo decreto, o poder público pode negar o porte de armas. Além disso, a medida impõe restrições. A posse é permitida em moldes bastante restritos, pois, nos exatos termos da lei matriz, autoriza o proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou ainda de seu local de trabalho, desde que seja ele o titular responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa, tão somente estabelecendo conceitos rigorosamente técnicos a esse respeito. Nesta quarta-feira, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, vai ser lido o outro relatório do senador veneziano Vital do Rego, contrário ao decreto, para então começar a discussão da matéria. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado na quarta-feira, dia 5 de junho. Aqui no Senado, durante todo o mês, uma programação especial vai lembrar a data. Conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservar os recursos naturais e alertar os governos sobre os perigos de não cuidar do mundo em que vivemos. É a ideia do Dia Mundial do Meio Ambiente, estabelecido pela ONU em 1972. No Senado, a intenção é dedicar todo o mês de junho às causas ambientais. Será o Junho Verde. A cor vai iluminar o prédio e o tema vai ser discutido em várias audiências públicas. No dia 5/6, próxima quarta-feira, o debate será sobre os biomas brasileiros. No dia seguinte, uma sessão especial no plenário vai comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em 11 de junho, o tema será lucros verdes, aqueles obtidos com a preservação do meio ambiente. No dia 18, será debatido o combate à desertificação. A proteção e bem-estar dos animais estará na pauta no dia 25. E no dia 26 de junho, o tema vai ser o movimento de crianças pelo meio ambiente. O presidente da Comissão de Meio Ambiente explica que a iniciativa inclui também alterações na legislação sobre o assunto. Para instituir aqui no Senado esse projeto de resolução que estabelece o Junho Verde e que essas sessões serão debatidas, iluminando o Congresso, o Senado Federal na cor verde durante o mês de junho e votando a PEC que coloca como no artigo 5º
da Constituição Federal como direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sustentável, para garantir isso como um direito humano essencial, como faz parte, além da Constituição Federal, dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. A taxa de religação de água e energia é polêmica. Como não existe uma lei federal que a autorize ou que a proíba, a questão acaba sendo tratada pelas agências reguladoras. Mas um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos proíbe a cobrança dessa taxa. A servidora pública Raquel Reis se mudou recentemente e conta que teve que pagar para cortar a energia e a água da casa que ela saiu. E depois pagou novamente para religarem na casa nova. Além de considerar as taxas abusivas, ela reclamou da prestação do serviço. Eles demoram muito. São 3 dias que a SEB te dá para poder ligar a luz. E nós já tínhamos mudado. Então, quer dizer, eu perdi um monte de coisa, a geladeira, tudo que tinha na geladeira, freezer. Mudança é um dos motivos que levam a cortes de energia e água. Mas esses cortes também acontecem quando a pessoa não paga a conta. Em alguns estados, a taxa de religação supera os R$ 260. Um projeto do Senado quer proibir a cobrança para o restabelecimento desses serviços. Então o projeto é bem simples. Essa família que atrasou, ele vai ter que correr atrás de pagar. Ninguém está proibindo de cortar o serviço. Só que ele pagando com muito sacrifício, já penalizando o orçamento dele, ele também não pode ser explorado empurrando uma taxa, às vezes maior que a própria conta de energia dele, para ele voltar a ter acesso. Esse ônus recai de maneira particularmente pesada sobre os mais pobres. Imagine uma taxa de religação de R$ 90 e uma energia cortada por 50. Como é que vai agir essa família? Sobre a cobrança pelos serviços de religação de água, a superintendente de comercialização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal explicou que esse é um serviço prestado para consumidores específicos, de maneira individual, e por isso deve ser cobrado. Não é justo eu cobrar da coletividade uma atividade que eu presto para uma única pessoa que deu causa. Então, se eu tenho um usuário inadimplente, nada mais justo que seja ele responsável pelo pagamento do corte de água. Eu não posso compartilhar esse custo com toda a coletividade. A proposição de não cobrar pelo serviço de religação onera o prestador de serviço e, por consequência, prejudica a ampliação dos sistemas ou a melhoria do serviço para os usuários, inclusive para os adimplentes. Nós que somos consumidores pagamos muitos impostos e já pagamos muitas contas e as contas realmente cada vez só está aumentando mais, então não há necessidade nenhuma dessas taxas. O Fundo Amazônia, criado por um decreto em 2008, tem o objetivo de financiar ações de conservação da floresta. Mas o ministro do Meio Ambiente quer mudar as regras do Fundo Amazônia e usar o dinheiro para desapropriação de terras. Para o senador Jader Barbalho, isso pode estimular o desmatamento. Ele conversa sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! Nós vamos conversar sobre a política ambiental do governo com o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato. Senador, o senhor disse na tribuna do Senado que a Amazônia corre o risco de sofrer um aumento grande de desmatamento nos próximos meses. O que faz o senhor pensar assim? O que eu faço pensar, entre tantas outras questões que envolvem este tema tão importante, é exatamente a atitude do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que acaba de propor aos embaixadores da Noruega e da Alemanha uma alteração neste instrumento de preservação, de conservação da Amazônia, que é o Fundo Amazônia, que recebe doações, recursos, exatamente para preservar, para conservar o bioma amazônico e investindo em áreas fundamentais para isso. E o ministro acaba de reunir, no dia 27 último, com os embaixadores da Noruega
que é responsável por 90% das doações, e da Alemanha, que é responsável por 10%, para propor que esses recursos possam ser aplicados em desapropriação de áreas invadidas. Isso é, de pessoas que infringiram a lei, que agrediram o meio ambiente, que invadiram e estão ocupando áreas de conservação, áreas de preservação, e que estes recursos possam ser desviados da sua finalidade para a desapropriação, num verdadeiro estímulo a novas invasões a essas áreas de conservação. Seria um efeito oposto ao pretendido, é isso? Claro que é o oposto, porque na hora que isto ocorre, que é um absurdo, porque política de reforma agrária, há recursos, o governo tem recursos, e é uma política distinta da política de meio ambiente. Então, na hora que você paga a desapropriação, isto é, como se fosse uma propriedade, que na verdade é uma propriedade da União. Então, como pagar aquilo que pertence a todos os brasileiros? Que são essas áreas que devem ser conservadas, que devem ser preservadas. Aí você retira recursos desse fundo, que é um fundo administrado pelo BNDES, para deslocá-los na desapropriação dessas áreas. Quer dizer, você compensa a infração, você compensa o crime ambiental, desviando os recursos que o país está recebendo neste fundo, que deveria ser destinado exatamente para conservar, para preservar, para ampliar a pesquisa da biodiversidade amazônica. Você imagina a possibilidade de desviar. Evidentemente que há um risco, certo, dos doadores de cancelarem o acordo foi infringido. E a gente está falando de que montante, senador? No discurso se fala que o investimento já foi de 1,868 bilhões de reais, é isso? Sim, mas o acordo que está previsto são mais de 3 bilhões. E a possibilidade de mais recursos, e a possibilidade de maiores adesões de até outros países, não é isso? Com estímulo da presença da Noruega, da Alemanha, outros países venham a se juntar, porque afinal de contas o Brasil, quer dizer, se a Amazônia colabora com o ecossistema, colabora, certo, exatamente com o clima, e é um problema que não é só da Amazônia, não é só do Brasil, é um problema do mundo. Isso quer dizer, na hora em que o Brasil toma esta atitude de desviar a finalidade do Fundo Amazônia, nós corremos o risco não só de perder os recursos do acordo já firmado com a Noruega e firmado com a Alemanha, que tem a participação também de recursos a nível nacional, de recursos da Petrobras. Nós corremos o risco da imagem do país ficar altamente comprometida, porque esses acordos internacionais, eles são aprovados não só pelos executivos, mas aprovados pelo Congresso desses países. E como é que fica a imagem do Brasil? Uma imagem de profunda irresponsabilidade, com consequência não só na imagem, mas com consequência, inclusive, na nossa política de exportação. Por quê? Quer dizer, os produtos oriundos do Brasil e oriundos particularmente da Amazônia e que não tenham o selo de proteção contra o desmatamento, o que vai acontecer com nossas commodities? Há um risco enorme, inclusive de veto. Isso acontece com as castanhas, né? As castanhas da Amazônia são todas exploradas e exportadas, né, com o selo de garantia de preservação. Aí o problema passa da área do meio ambiente para a área econômica e para a área da imagem internacional do Brasil. Então, eu acho que é um equívoco que está ocorrendo. Além de se imaginar, são, salvo engano da minha parte, 23 ou 27 membros desse conselho. 23. 23 membros desse conselho que administra
o Fundo Amazônia, e o ministro quer reduzir para 5 representantes do governo federal, um representante da sociedade civil, e a representação dos 9 estados amazônicos passariam a ter um representante só. Eu não sei como é que isto poderia ser feito, porque nós do Pará, nós vamos aceitar esta agressão também à federação? Não, que história é essa? Nós somos 9 estados na Amazônia. Inclusive, a Amazônia representa 2/3 do território nacional. Inclusive, é um equívoco quando se acha que a Amazônia é uma área uniforme. Quem conhece a realidade da Amazônia Oriental, onde está o Pará, certo? E da Amazônia Ocidental, onde está o seu estado do Amazonas, certo? Verifica que, inclusive, a biodiversidade, certo? Toda a estrutura geográfica, ela não é uniforme. Então, como, certo? Se alterar de 9 representantes, um de cada estado, passa a ser um. E eu não sei nem como é que seria a escolha deste um, certo? Para representar os 9 estados amazônicos. Então, quer dizer, a tratativa deste assunto é o mínimo que eu poderia dizer, certo? Até para manter, certo? A elevada conversa política e parlamentar, certo? Porque os adjetivos que eu gostaria de aplicar, certo, a essa atitude não seriam de equívoco, certo? Eu espero, nisso, que esta atitude, certo, não seja materializada, que muito pelo contrário, essa história de dizer, informar que existem equívocos, que existem possíveis irregularidades. Foi uma das declarações do ministro, né? Sim, que haveria irregularidades na utilização dos recursos do fundo. Mas aonde estão as irregularidades? O Tribunal de Contas da União aprovou todas as contas do fundo, certo? A Controladoria da União aprovou todas as contas do fundo. Uma auditoria internacional, certo? Diz que está tudo, certo, regularizado, não foi apresentado nenhum dado, certo, a respeito. Então, eu francamente acho que chega de se criar situações. O Brasil já atravessa muitas dificuldades, mas muitas, não são pequenas. A sociedade brasileira é testemunha do que nós estamos vivenciando, sendo de nós ampliarmos as nossas dificuldades. Muito pelo contrário, eu acho que este Fundo Amazônia, ele deve ser divulgado para que a gente possa cobrar, certo, do restante do mundo a contribuição que nós damos, particularmente da Amazônia, ao ecossistema. Isso, nós somos considerados o pulmão do mundo. Isso. Então, se nós somos o pulmão do mundo, se nós contribuímos, e essa contribuição não é só para o Brasil, é contribuição para o mundo, eu acho que esse instrumento deveria ser mais divulgado e deveria se buscar mais recursos para se investir na pesquisa da biodiversidade, na preservação, na conservação e evitando que a imagem do Brasil possa ser comprometida com consequência na área econômica, que também me preocupa, porque se o Brasil é mal visto, né, isso que vai acontecer é que as nossas commodities vão acabar, quer dizer, o que nós exportamos vai acabar tendo dificuldades, inclusive, de ter mercado. Então, eu espero que o presidente da República e o próprio ministro reflitam sobre a inconsequência de continuar dando tratamento deste modo a uma questão fundamental para o Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. O Senado Notícias termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, clique na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.